Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título O Filho é igual com o Pai. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos em seu ponto número 1 a divindade absoluta de Jesus. No ponto número 2, compreenderemos a teoria teológica do arianismo. E finalizando o nosso estudo, vamos realizar a exegese do texto base da lição. Item número 1 da lição, a divindade absoluta de Jesus. Quando Jesus revelou-se como sendo o Filho de Deus, demonstrando a sua unidade com o Pai, ele não estava afirmando unidade de propósito, unidade de missão ou unidade de atitude. Jesus estava afirmando a sua unidade com o Pai por meio de sua natureza, a unidade de essência e o de ser igual ao Pai. A unidade de Jesus com o Pai. Jesus, ao proferir "Eu e o Pai somos um", declara aos seus ouvintes e aos leitores do Evangelho de Cristo, segundo João, o que vem sendo confirmado desde o capítulo 1 de João, com relação à sua divindade, que é absoluta. Então, nesse sentido, Jesus é Deus e possui uma unidade em natureza, que é o modo de pensar, sentir ou agir igual a Deus. Possui uma unidade em sua essência, que são as qualidades, os traços ou características que fazem de uma pessoa o que ela é. E também o de ser igual ao Pai, isto é, estável e imutável. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 1, diz: "No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus." João, capítulo 1, versículo 14, diz: "Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Jesus disse: "Eu e o Pai somos um." Jesus estava dizendo que por ter esta unidade com o Pai, ele tem as mesmas prerrogativas, a autoridade, o direito, o poder, o ser para fazer exatamente o que Deus faz. Jesus disse que ele é igual ao Pai, e nesta condição, Cristo tem vida igual ao Pai eterno, faz obra igual, tem autoridade igual, tem poder igual, porque Jesus é igual a Deus. Jesus é Deus, o grande eu sou, o próprio Criador, o único Deus eterno e verdadeiro em carne humana. João, capítulo de número 5, versículo 17, diz: "Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Provando aqui que Jesus faz obras igual ou iguais ao do Pai.
João capítulo 5, versículo 26, diz ainda: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Jesus tem o mesmo poder, igual ao do Pai eterno. Com relação ao propósito desta unidade de Jesus com o Pai, ou seja, quando Jesus declarou a sua... Ele declarou, eu e o Pai somos um. Os judeus, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, alegando eles que Jesus proferiu blasfêmias ao dizer que ele era o Filho de Deus, o Messias, ou seja, o próprio Deus em carne. Então Jesus foi acusado de blasfêmia por dizer que era o Filho de Deus. E como a lei estabelecia que os blasfemadores deviam ser apedrejados até a morte, eles se colocaram como supremo juízes religiosos. João capítulo 10, versículo 36 diz: quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Quando Jesus declarou a sua divindade, a sua unidade com o Pai, ele estabeleceu então a maior e melhor revelação para a humanidade. Ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós, para que venhamos a crer nele e assim tomar posse da vida eterna. Este foi o propósito de Deus quando assumiu a condição humana. João, capítulo 20, versículo 26 ao 31, diz: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então aí está o propósito desta unidade de Jesus com o Pai, que está bem aqui registrado no versículo 31, que vou repetir para vocês novamente. Mas estes foram escritos, ou seja, os milagres, a condição do Messias vir na forma humana para este mundo. Então ele diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora então para o item 2 da lição. A teoria teológica do arianismo. O arianismo, representado por Ário, um diácono da igreja, ele defendia as seguintes posições teológicas. Ou seja, ele era contrário a esta unidade de Jesus com o Pai. Então, ele diz que
Jesus foi criado em um tempo definido por um ato de vontade de Deus Pai e por isso possuíam a natureza humana e divina. Então aqui ele se contrapõe dizendo que Jesus foi criado. E Jesus não foi criado. Jesus, ele é pré-existente e é eterno. Segundo ponto, segundo pressuposto da heresia de Ario, é que Jesus está subordinado a Deus Pai e possui uma substância de natureza e essência diferente do Pai. Quando na realidade, Jesus possui a mesma substância do Pai. Jesus é igual ao Pai. E como um terceiro pressuposto, ele disse que somente Deus Pai é o verdadeiro Deus, ou seja, afirmava que Jesus não é Deus. Esta teoria teológica, ela perde o seu fundamento quando Jesus afirmou: eu e o Pai somos um, evidenciando então que sua natureza e essência é igual ao de Deus Pai, ou a mesma em substância. A Trindade revela que existe somente um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, não havendo nesta relação qualquer grau de subordinação. A relação funcional de Deus Pai com Jesus, enquanto Jesus esteve aqui no nosso mundo, o Filho de Deus, ela demonstra neste período uma aparente subordinação, em virtude desta funcionalidade consubstanciada no propósito de Deus, para que todas as pessoas venham a crer em Deus e dele receber a vida eterna. No terceiro ponto da lição, nós vamos tratar da exegese do texto base da lição. Nesta lição, nós temos como texto base o que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, versículos 30 ao 38. A revelação de Jesus, neste texto está a revelação de Jesus como sendo Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar a humanidade da condenação eterna. E, ao mesmo tempo, ele nos mostra a rejeição dos pequenos deuses, grupos religiosos, ao convite de tão grande salvação. Eu vou fazer uma leitura linear do texto base, que está em João capítulo 10, versículos 30 ao 38, que diz: eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse: sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Vamos começar essa exegese dividindo aí em pelo menos
3 partes. Começando João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz, ou seja, no início do texto, Jesus revela que a sua natureza, a sua essência e o seu ser são iguais a do Pai eterno. Quando diz, eu e o Pai somos um, demonstrando assim que Jesus é Deus. No texto dos versículos 31 a 33, a partir desta revelação de que Jesus realizou, eu e o Pai somos um, os grupos religiosos, eles pegaram em pedras para apedrejarem Jesus, seguindo a lei conforme Levítico capítulo 24, versículo 14 a 16, acusando de blasfemar contra Deus. Jesus então indaga-os se o motivo deste apedrejamento era por causa das obras que ele fazia procedentes do Pai eterno. Ao que responderam que não, e que a causa era mesmo pela blasfêmia de Jesus, por se declarar que era igual a Deus Pai. No texto de Levítico 24:16, em que formou a base para acusar Jesus de blasfêmia, diz: quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Então, com base nesse texto, ou nesta lei, os grupos religiosos, por Jesus se dizer filho de Deus, queria matá-lo através de apedrejamento. Na parte que vai do versículos 34 ao 36, Jesus, se referindo ao Salmo 82, diz que aqueles em que a palavra foi dada são representantes de Deus na terra, referidos então como deuses. Isto é, que estes aos quais a palavra de Deus foi revelada deveriam pregar a palavra e de outra maneira que não fossem juízes. Assim, Jesus estava se referindo a estes grupos religiosos que se colocavam como juízes autossuficientes, que estavam ali julgar como blasfemador, dando uma sentença de morte para Jesus. Ou seja, cuja pena era o apedrejamento ou pena de morte, se utilizando então das Escrituras. Estes pequenos deuses se tornaram juízes, ao invés de pregadores da palavra do Senhor. No Salmo 82, versículos 6 ao 8, diz, que foi o salmo que Jesus se referiu, diz, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Portanto, a prerrogativa de julgar a condenação ou salvação é de Deus. Somente Ele tem esta prerrogativa. E estes grupos religiosos, pela fala de Jesus, estavam então condenando a morte. No final do texto base, versículo 37 e o versículo 38, Jesus, de uma forma enfática, ele ratifica a sua condição de ser filho de Deus, demonstrando, isso foi demonstrado pelas obras divinas que ele fazia no meio do povo, e conclama-os então a acreditar nele, e assim conheceriam de verdade a Deus Pai, e veriam que o Pai eterno estava na pessoa de Jesus, ratificando o que dissera, eu e o Pai somos um. Concluindo a nossa aula de hoje, nesta lição, tomamos o conhecimento da divindade absoluta de Jesus, suportada pela sua natureza, a mesma essência e o de ser igual a Deus, bem como pelo propósito divino de salvar a humanidade da condenação eterna na pessoa de Jesus Cristo. Compreendemos a teoria teológica do arianismo, a heresia de Ario,
que defende que Jesus foi criado segundo a vontade de Deus Pai e que, apesar de possuir uma natureza divina, Jesus não era Deus, possuindo então uma natureza e essência diferente do Pai e que guardava um grau de subordinação em relação à pessoa de Deus Pai. Portanto, nada condizente ou alinhado com a palavra de Deus. Jesus não foi criado, ele é pré-existente, ele é eterno. Jesus possui uma natureza divina e uma natureza humana, portanto, Jesus é Deus e a sua essência, a sua natureza é igual à do Pai. E o grau de subordinação em relação à pessoa de Deus Pai não existe. Por fim, realizamos a exegese do texto base da lição, que, em síntese, nos mostra que Jesus e o Pai Eterno possuem a mesma natureza, a mesma essência e o mesmo ser. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.